Pai do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Estão todos bem? Todos na paz? O vídeo de hoje é um texto que Deus colocou no meu coração. Vou estar lendo aqui para você. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pega, vamos ler junto. Se você estiver ouvindo esse áudio no seu carro, ouve esse áudio, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para o nosso elevo espiritual. Amém? Se encontra lá em Lucas, capítulo 15, versículo 17, 18, 19 e 20, que diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o texto, que o Senhor colocou no meu coração. Aqui está falando a respeito do filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que tinha um homem que tinha 2 filhos. Um mais velho e um mais moço, E o mais moço, ele vai chegar perante o pai e vai falar assim: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai vai dar. Naquela época, não podia se pedir a parte da fazenda, não podia se pedir o dinheiro antes do pai morrer, ou se fosse adulto, E aquele jovem, a Bíblia não relata quantos anos aquele jovem tinha, se era um adolescente, se era um pré-adolescente, se era um jovem. A Bíblia não relata a idade, só relata que ele pediu a sua parte e o seu pai não implicou, imediatamente deu: é a sua parte que você quer, filho, eu vou te dar. E aquele jovem, a Bíblia fala que aquele jovem saiu, e foi para uma terra longe de onde ele morava, uma terra longínqua, uma terra longe de onde o pai dele morava, longe da fazenda do seu pai. E ele começou a viver a sua vida dissolutivamente, começou a viver a sua vida, gastar o seu dinheiro com as menetrizes desse mundo, ou seja, gastava dinheiro com mulheres, bebidas, fazia tudo o que ele queria. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava rodeado de amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos, Louvado seja o nome do Senhor. Mas chega um momento que o dinheiro acaba. Chega um momento que o dinheiro dele acaba. E ele começa a padecer fome, a padecer necessidade, E ele vai e arruma um emprego naquela cidade onde ele estava. E o emprego que ele arruma é de apacentar porcos. E a Bíblia vai dizer que ele apacentava os porcos. E ele estava passando fome, necessidade. Portanto, que a Bíblia vai dizer que ele desejava comer das bolotas que os porcos comiam. As bolotas era que dava-se o porco naquela época. Era uma árvore que dava um fruto, E eles pegavam esse fruto e davam para os porcos comer. E esse jovem começa a lembrar da sua casa, da sua família, do seu pai. A Bíblia não relata quantos anos se passaram. Eu acredito que passaram anos, E ele começa a lembrar: nossa, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância, quantos trabalhadores de meu pai vivem bem, E eu aqui padecendo de fome, padecendo necessidade. E ele cai em si. Ele cai em si e fala: não, eu vou ir até meu pai. Eu vou dizer: pequei perante ti, perante o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Arrependimento. Nesse jovem ele teve arrependimento. Ele se arrependeu do que ele tinha feito. E o seu pai provavelmente estava à espera dele. O seu pai nunca desistiu que esse jovem fosse voltar para casa. E esse jovem, ele se levanta, ele se põe de pé e vai até o seu pai. E chegando próximo à sua casa, chegando próximo ao portão da sua casa, o seu pai vê esse jovem. Provavelmente os anos se passou, esse jovem já estava de cabelo longo ou barba longa, Louvado seja o nome do Senhor. Mas o pai, ele conhece o filho. Assim é Jesus, ele nos conhece.
pode passar-se ano longe da presença do Senhor. Você pode estar passando longos anos fora da presença do Senhor, mas o Senhor te conhece, o Senhor te contempla e Ele te chama neste momento. E esse jovem se arrependeu. Jesus se agrada quando nós se arrependemos. Deus se agrada quando a gente se arrepende dos nossos pecados, nossas transgressões. Ele se agrada quando a gente se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. E esse jovem, ele vai diante do seu pai. E o pai conhece o seu filho. Quando ele vê de longe, ele corre e dá um abraço no seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E o filho, ele fala: pai, pequei perante o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai, ele beija no seu pescoço e chama os trabalhadores e botam as vestimentas novas no seu filho, manda colocar roupa nova. A roupa nova, querido, representa que Jesus ele esquece os nossos pecados. Quando a gente se arrepende verdadeiramente ao Senhor, Ele coloca vestimentas novas. Vestimentas novas significa que Deus está dizendo para nós: do seu pecado eu já não lembro mais. Não lembro mais do seu pecado. Eu joguei no lago de esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai coloca ainda algo interessante, algo valioso, que é um anel. O anel naquela época, ela tinha o nome da pessoa gravado, ou seja, o pai mandou gravar o nome do filho no anel, e o anel é colocado na mão direita, ou seja, o pai está falando: filho, você continua sendo meu filho, você torna a alcançar o favor paterno e o poder que tinha antes. Isso que o pai está querendo dizer para o filho, que ele ia continuar tendo o poder que ele tinha antes de filho. Assim é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda mais, o pai ainda manda que os trabalhadores trazem uma sandália e coloca nos pés do filho. Então, sabe o que o pai está dizendo aqui para esse filho? Sabe que Jesus está dizendo para nós? Que ele é filho e não escravo. Porque o escravo naquela época, os trabalhadores naquela época, o escravo andava descalçado, sem sapato. E o filho não. O filho tinha sandália. Então o pai está dizendo: você é filho. Tu és filho e não escravo. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Jesus faz conosco, querido. Esse texto está representando o Pai, que é Jesus de Nazaré. Ele está te esperando de braços abertos. Se você pecou, se você está afastado do caminho do Senhor, se arrependa hoje. Entrega o teu caminho na vida, na presença do Senhor hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele cuida de vós, Ele que cuida de você. Se arrependa hoje. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua vida. Eu não sei se você já é evangélico, se você já entregou a sua vida ao Senhor, mas entrega a sua vida hoje. Não se preocupa, porque o Senhor, Ele quer te salvar. O Senhor quer libertar você. O Senhor quer te dar uma vida e vida com abundância. Assim como esse pai fez com o filho. O Senhor quer fazer com você hoje. Quer te dar uma vestimenta nova, quer colocar um anel no seu dedo, quer colocar sapato nos seus pés e dizer que você é filho. Jesus te procura hoje, Jesus te espera hoje. Não perca seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveita hoje, aproveita o momento, porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor há de vir. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então aproveita enquanto Jesus está falando contigo. Aproveita enquanto o Espírito Santo de Deus ainda está nesta terra, porque chegará um grande dia que vai ser tirado. Louvado seja o nome do Senhor. E esse pai começa a se alegrar e mata um bezerro cevado. Ou seja, esse pai estava preparando esse bezerro. Quem não sabe, um bezerro cevado levava anos, meses para
né, se tratar, ele era tratado com especiarias especiais, era tratado com melhores pessoas. Então esse pai estava engordando, preparando esse bezerro para quando esse filho chegasse para matar. E ele matou um bezerro cevado e começou a se alegrar, porque o filho dele estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor, tinha morrido e agora vive. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu irmão mais velho chega e vê aquela festa, aquela festança e pergunta aos trabalhadores: o que está acontecendo? E o empregado fala para aquele filho mais velho: olha, teu irmão mais novo voltou e seu pai matou um bezerro cevado e está se alegrando. O filho mais velho, ele se ira, fica com raiva, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele chama o pai e o pai vem e ele fala com o pai: poxa, pai, te sirvo há tanto tempo, não desgredi nenhum mandamento teu, não desobedeci nenhum mandamento e não deste nenhum bezerro cevado para matar, para me alegrar-se com meus amigos. E o pai responde para ele, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ou seja, o filho mais velho estava em casa, ele não aproveitava das coisas porque não queria. Porque Deus, ele nos dá coisas para a gente aproveitar. Nós estamos na casa do Pai, é para aproveitar. Aproveitar das bênçãos, das maravilhas que Deus tem nos dado. Então, muitas vezes as pessoas não aproveitam esse momento. Então, você possa aproveitar, querido. A palavra de Deus diz lá em Isaías 59, versículo 1, vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então, as mãos do Senhor está estendida sobre cada um de nós. Ele quer salvar você, ele quer te libertar, ele quer te ouvir, amado. Basta você entregar a sua vida a ele. Basta se achegar até Deus, que ele chega até a voz. A palavra do Senhor diz que ele está na porta. A porta é o nosso coração. Ele está batendo. Todo dia ele bate. E quando a gente abre o nosso coração, ele entra e ceia com a gente. Mas o diabo não, querido. O inimigo das nossas almas não. Ele entra, ele arromba, ele estraga, ele acaba com a nossa casa, acaba com a nossa família. Jesus não. Jesus veio para libertar, para salvar. Jesus veio para os enfermos. Jesus veio para salvar a humanidade. Mas basta você entregar a sua vida a ele. Basta você abrir o seu coração para que Jesus possa entrar na sua vida, na sua família e fazer morada, te dar uma vestimenta nova, colocar um sapato novo nos seus pés e fazer morada na sua casa, na sua família. Deus abençoe a sua casa, a sua família, amém? Esse é o versículo que Deus colocou no meu coração, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, cada dia mais, amém? Quem precisar de oração, só botar aqui nos comentários, estaremos orando pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, amém? Estarei orando neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, graça te dou, Senhor, pela essa palavra. Obrigada, Senhor, por falar conosco. Obrigada, Pai, por nos dar vestimenta nova, calçado nos pés. Obrigada, Senhor, por colocar anel no nosso dedo, Pai. Obrigada por chamar-nos de filho e não escravo. Pai, que essa palavra, Pai, possa entrar nos corações de fazer morada. Pai, toma, Senhor, essa palavra nas tuas mãos. Toma cada lar nas tuas mãos, a cada família. Pai, liberta, salva, cura, traga libertação nesse lar, nessa família. Toma cada bairro nas tuas mãos. Toma cada cidade, país, estado. Deus vai libertando, salvando, curando, lapidando, fazendo a tua vontade, o teu querer, porque operando o Senhor, quem impedirá? Pai, toma, Senhor, a cada vida nas tuas mãos. Venha repreender todo o mal. Ajuda, dá força, fortalece, dá ânimo, Pai. Fortalece cada vida neste momento, Pai. São as graças que eu te peço hoje e tudo sempre. Amém. E glória e graças a Deus. Deus abençoe seu dia, amém? Tenha um dia abençoado.